E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Eu quero gravar esse vídeo aqui e, bom, pelo título aí vocês já sabem, né? Eu vou explicar um dos motivos de por que eu odeio vendedor de curso, né? Quando eu falo curso, obviamente eu não estou falando de algo útil para a sua vida, tá? Como um curso de inglês, um exemplo, que está bem alto agora. É algo útil, é algo que vai te ajudar bastante, entendeu? Em vários segmentos da vida, trabalho, no dia a dia, se você quiser viajar, é útil. Eu acho que um curso de inglês, se você puder fazer, tiver à disposição, é útil, né? É um curso de aprender a criar alguma coisa, de montar um sistema, psicultura, né? Criação de qualquer espécie aí, né? Onde vai passar conhecimento prático, onde você vai aprender. Não acho problemático, não. Acho bacana, entendeu? Agora, cara, qualquer tipo de curso, sabe? Desvendando os mistérios de não sei o que lá, desvendando os segredos do mundo. Eles sabem, só você não. A ordem oculta. Ah, não sei o que lá. Mano, tudo encheção de linguiça. Ah, como se livrar de tal coisa. Ah, sucesso financeiro, blá blá blá. Essas coisas, tá? Você é foda, você é um vencedor. É tudo gente charlatão, né? Como ser um alfa, tudo charlatão, tudo psicopata que gosta de ver pobre ou otário se fudendo. Pra mim é isso. Pra mim, resumindo, curso só serve pra isso hoje em dia, certo? Ache ruim quem quiser, não é problema meu. Curso, para mim, só serve para esse tipo de situação hoje, esse tipo de curso, entendeu? É um bando de boçal, mentiroso, enganador, entendeu? Usam o medo, usam técnicas de hipnose para fazer com que as pessoas fiquem loucas, fissuradas e comprem aquele produto merda que só vai consumir tempo, deixar as pessoas bitoladas, malucas, ensinar coisas erradas, mentirosas, que não vão mudar a vida da pessoa, mudar a vida do dono do curso. Muda a vida do dono do curso. E que muitas vezes cria inimizade entre familiares de forma totalmente desnecessária, por causa das loucuras que esse pessoal fala. Eu vou usar um exemplo aqui, eu não odeio a pessoa em si, tá? Aqui eu vou usar um exemplo da Débora G. Barbosa. O Israel me enviou esse vídeo, um áudio dela aí. O final é épico, o final é o melhor, cara. A gente vai chegar lá no final. Cara, assim, a mulher, ela fala tanta asneira, mas tanta baboseira, tanta merda em um áudio de 1 minuto que, sei lá, deveria entrar no Guinness Book a pessoa que falou mais asneira dentro de 1 minuto. Porque, vamos iniciar e eu vou comentar ponto a ponto desse áudio, cara. Puta que pariu. Não é o primeiro, tá? Isso aqui, tipo, você tá pegando. Não, não é o primeiro áudio que ela fala besteira. Tipo assim, a mulher vive de falar besteira e eu não sei, cara. Eu não sei se o segredo do sucesso hoje principalmente é ter buceta. Parece que é, sabe? Parece que é o segredo, porque não faz sentido nenhum. Ou todo mundo que tá lá é burro a um nível bem inferior ao dela. Porque, caramba, será que não tem ninguém que consegue enxergar essas asneiras que a pessoa fala? Porque é um negócio básico, né? É um negócio básico. Mas vamos lá. Onde eu expliquei. Vamos voltar do início. Volta. Quero aproveitar para deixar um comentário aqui, porque Hum. muitas pessoas estão me falando assim: ah, Débora, é porque eu sou contra a guerra, certo? Sempre aquele papinho. Muitas pessoas estão falando comigo. Muitas pessoas me pediram. Mentira. Mentira. Não, isso aqui não acontece, tá? Essas mães, esses macetes aí eu conheço. Fala assim, eu tive a ideia. Eu quis fazer esse vídeo. Eu acho que... Fala a verdade, pô. Ninguém te pediu. Ninguém falou que é contra a guerra. Isso é mentira, tá? Em primeiro lugar. Pô, Gina, como é que você fala com tanta certeza? Pô, ela pode me desmentir, vai ser minha palavra contra dela. Mas eu garanto pra vocês, tá? Nesse tempo que eu produzo o vídeo, nesse tempo que eu converso, que eu conheço dono de canais, eu garanto pra vocês, se vocês não viram no comentário da pessoa, várias pessoas pedindo pra fazer tal conteúdo, se vocês não viram, é porque ninguém pediu, entendeu? É simples, pessoal. Se vocês não viram, ninguém pediu. A pessoa só quis falar sobre. Ou vocês vão ver no final do vídeo aí, né? A cereja do bolo. Ela queria um gancho e ela usa
termo. Ah, as pessoas me pediram. Como eu chego aqui, ó, um exemplo, se você pegar, eu acho que o último vídeo que eu gravei, e geralmente eu faço isso o quê? A pessoa me manda um conteúdo, eu vejo, pois, eu mesmo falo com a pessoa, cara, isso aqui, não, eu não vou te responder aqui não. Isso aqui dá um vídeo legal. A pessoa não pediu pra me fazer um vídeo, eu fui lá, a pessoa me mandou, o pessoal me manda bastante mesmo. E aí tem coisa que eu, porra, isso aqui é legal, vou fazer um vídeo. Tem gente realmente que, ó, oh, olha isso aqui, vê se você consegue fazer um vídeo em cima disso. Beleza. Mas é uma pessoa, não vou falar, ah, não, galera, 100 pessoas aqui me pediram. É, várias pessoas me pediram. Não existe isso. Mas vamos lá. Eu fiz todo um estudo falando do porquê guerras são sacrifícios em massa para Ah, mas trazer cada vez eu mais já, próximo o eu já reinado do perdi. anticristo. É porque eu sou contra a guerra, certo? Eu fiz todo um estudo falando do porquê guerras são É porque ela não pausou, né? Então ficou meio estranho. Já entrou. sacrifícios em massa. Primeiro, ela tá falando que guerra é sacrifício em massa. Tá? Primeira discordância. Tá? Mas, bom, ela deve ter os motivos para pensar assim. Primeira discordância, mas não é um ponto que minha discordância vá fazer sentido para explicação. Tipo, guerra é sacrifício em massa. Não, guerra tem diversos N motivos que acontecem guerras, pelos motivos mais banais e imbecis possíveis, e não é por conta de sacrifícios humanos. Sacrifício humano hoje, na modernidade, só existe um. Infelizmente, as mulheres abraçam, que é o aborto. Esse é o verdadeiro sacrifício humano, porque a origem, tá, a ideia do aborto, se você for pegar os pais, as pessoas que promulgaram essas ideias, e, pessoal, uma das formas de culto pagão mais antigos da humanidade, da história, é sacrifício de crianças, tá? Sacrifício de coisa inocente, de pureza. Então, toda a morte de uma criança pura, né, deve ser um cheiro agradável para algum espírito maligno que se alimenta disso aí. Para trazer cada vez mais próximo o reinado do anticristo. Tá? Ela está dizendo, ó, ela tá dizendo que sacrifícios, assim, o próprio argumento dela é furado. Mas como ela é vendedora de curso, expert em lubridiar, qual é a palavra, vai? É ludribiar, acho que é isso. A mente das pessoas. Então, ela sabe que o argumento dela é furado. Okay? Quando ela fala assim, guerras são sacrifícios humanos para trazer o reino do anticristo. Né? O motivo das guerras são isso. E aí você tem um período gigantesco que não teve guerras. Né? E cadê? Aí ela, óbvio, ela vai dar uma desculpinha, né? Porque os tempos antigos, velho, era banho de sangue para tudo quanto é lugar. Né? Era muita. Tudo era resolvido com guerra, basicamente. Então, como tem esse furo, ela vai tentar dar uma invertida. Nessa invertida que ela dá, ela fala a maior atrocidade que eu já ouvi um ser humano que não leu Bíblia falar. Porque eu já vi muita gente que não lê Bíblia ficar comentando sobre Bíblia, principalmente os ateus. Mas falar merda, igual essa mulher falou aqui agora, puta que pariu. Vou dizer, viu? Aí tem gente que fala, Débora, mas no Antigo Testamento tinha muita guerra, tanto que o É. Criador falava. Né? Não só no Antigo Testamento. No mundo antigo era muita guerra, né? Imagina, tu pega ali as guerras que são faladas no Antigo Testamento são guerras que envolvem Israel. Mas imagine que todos aqueles reinos tinham outras guerras, tinha reinos que não eram conhecidos ali, citados, que tinham guerras, então era um negócio bizarro, absurdo. Né? Para os israelitas eliminar os cananitas, só que as pessoas esquecem. Cananitas, amorreus, os heteus, os fariseus não, os filisteus, tantos povos ali da época, babilônicos, assírios, persas, egípcios, tantos povos ali, cara. Tantos, não é só os cananeus não, tá? Cananeus, caldeus, né? Jebuseus, todos esses povos ali na região, eram muitas tribos, muitas nações ali que viviam em guerra com Israel. É assim que nós estamos vivendo na nova aliança. Aí que começou a cagada. Eu vou até não interromper muito aqui para não perder, porque Assim que nós estamos vivendo na nova. Ela vai cruzando um assunto com o outro de forma extremamente rápida. Muita guerra, tá? Tanto que o Criador falava, né? Tem gente que fala, Débora. Aí ela me mete isso. Tá, vamos lá. Mas no Antigo Testamento tinha muita guerra, tanto que o Criador falava, né? Para os israelitas eliminar os cananitas. Só que as pessoas esquecem que nós estamos vivendo na nova aliança. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver a nova aliança? Não, eu quero que vocês pensem aí. Ficou estranho, ficou? Pois é. Quer dizer, percebe, ela mesmo inventa a pergunta. Ah, alguém me pediu. Não, ela inventou a pergunta, criou a ideia ali, a retórica,
O pessoal questionou porque é uma ideia absurda. Ela mesma dá uma resposta idiota na maior proporção da pergunta, né? Não, a pergunta é até inteligente. Ô, calma aí, Débora. Se as guerras são sacrifícios humanos, por que Deus ordenou tantas guerras? Não, mas calma aí, é porque lá era a antiga aliança. Quer dizer que Deus não sabia que viria o anticristo. Ah, sei lá. que foi após a vinda do Messias. Antes da vinda do Messias, era necessário para o povo israelita fazer sacrifícios de sangue. Aqui vocês já tiraram a bizarrice, né? Quer dizer que as guerras que Deus pediu para o povo hebreu, né, contra ali povos pagãos que faziam sacrifícios, povos idólatras, o sacrifício de sangue que era pedido era o sacrifício de pessoas. Deus pediu o sacrifício humano para os hebreus. É isso que você está falando. Não era de animais, de novilhos, de cordeiros. Não era sacrifício de animais, como está no Antigo Testamento. Não era sacrifício como está, né? Até Hebreus vai explicar como foi a transição das alianças e tal, né? Porque o sangue de cordeiros e de touros não é capaz de remir. Por que não falou sangue de humanos e de crianças? Puta que pariu, cara. Que tipo de argumento imbecil? Quer dizer, ela tá dizendo que Deus pediu sacrifícios humanos. É exatamente por isso que Deus destruiu boa parte desses povos, principalmente o povo que adorava Baal, eram os jebuseus, os cananeus. Os cananeus, principalmente os cananeus, todos ali, tá? Tá. Mas os cananeus, na época, principalmente, faziam muito sacrifício de criança, tá? E foi por isso que Deus pediu para Israel destruir da face da terra os cananeus por conta dos sacrifícios humanos. Aí ela tá me dizendo que as guerras que existiam ali era Deus pedindo um sacrifício de sangue. Cara, eu nunca vi tanta blasfêmia, tanta aberração de, dos caras mais blasfemos que eu já ouvi falar que são anti-bíblia. Eu nunca vi um cara falar um negócio tão absurdo. Qualquer cara ateu, ele vai entender. O cara, eu já vi ateu argumentar que Deus é sanguinário, que Deus é isso, mas eu nunca ouvi ateu nenhum chegar a um ponto ridículo desse, porque é um negócio básico, que Deus pedia sacrifícios humanos. Tem até uma discussão teológica sobre Jefter, que foi um dos juízes de Israel, aonde ele faz um voto apressado, e é dito que é um voto apressado, é um voto imbecil, e dá-se a entender que ele sacrificaria a filha dele ao Senhor. Só que o Senhor não aceita o sacrifício de Jefter. Lá tem um desenrolar de uma série de coisas. Mas Jefter foi precipitado. Entendeu? Na burrice dele ali e tal. Feliz por. Mas não. Assim, existe aquele tal. Não é dito que isso foi um sacrifício humano de fato. Ou se foi a virgindade dela, é um negócio desse. Mas Deus não aceita. E Jefter é punido por conta disso. Aí, vem uma cidadã dessa. Vem uma cidadã. Cara, é bizarro. Dizendo que Deus pediu sacrifício humano, velho. E para expiar os pecados. Após a vinda Cara, pediu sacrifício humano de outras pessoas. Pediu sacrifício humano para expiar pecados. É essa pessoa que as pessoas pagam o curso, que enche o canal. Cara, é por isso que dá tristeza, sabe? Muitas vezes aqui a gente tá fazendo conteúdo sério, buscando seriedade, e saber que esse tipo de gente, porque fala bonito, porque. Não fala bonito não. É, falar bonito qualquer um fala, é só se esforçar um pouquinho. Eu tô falando assim, porque parece ser assim, comedido e tal, que não é, né? Ela é bem agressiva. Mas assim, é, passa aquele ar de inteligência que também não tem, né? Fala bem, só isso. Fala bem. Aí aproveita que fala bem, a maioria fala mal. Ela joga qualquer palavra difícil. E aí o cara, porra, inteligente pra caralho, porra, mulher nova, centrada. Não existe coisa mais camaleão do que uma mulher nova, né? Mas enfim. Aí me fala uma asneira dessa, cara. Pra quê? Pra isso aqui, ó. Jesus Cristo, isso não é mais necessário, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que É, animal, cordeiro, era utilizado cordeiro. É, por isso que Jesus, a simbologia é a porra de um animal, porque não era sacrifício humano. E Jesus só foi sacrificado enquanto humano porque ele era Deus. E como Deus, ele poderia, e como ressuscitou,
Entendeu, cidadã? Por isso que sacrifício humano não era permitido. Você esqueceu da passagem de Isaac? Fez o sacrifício final. Então, após a vinda de Jesus Cristo, estamos em uma nova aliança, onde o derramamento de sangue não é mais necessário. Meu Deus do céu. O derramamento de sangue de bois, de touros. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Qual é a passagem de Hebreus, velho? Aqui, Hebreus. Hebreus 9. E depois a gente vai pro 10. Se brincar, eu leio todo o capítulo. Eu tenho uma série de vídeos aí, pessoal, em Hebreus, tá? Eu vou ler na CF mesmo. Ah, vamos aqui na linguagem antiga mesmo, jovem. Hebreus capítulo 9. Ó, eu vou ler tudo. Eu vou ler tudo, porque vale a pena, né? Ó, Hebreus capítulo 9. O que é o livro de Hebreus? É uma carta do apóstolo Paulo aos hebreus acerca da transição, ou seja, muitos hebreus ali, judeus, hebreus, se convertendo ao cristianismo, mas continuando com as antigas práticas. E aí, Hebreus vem exatamente para salientar e explicar o porquê a velha aliança já não funcionaria e tal, aquela coisa. E olha o que Hebreus, a partir do capítulo 9, diz. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Recomendo ler o livro todo, tá? Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o cordeiro, um animal, não era os cananeus, não era os amorreus, era um cordeiro, e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aqui ele está falando sobre o templo, tá? O tabernáculo. Como era feito o sacrifício? Tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra ao propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Então, todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar, tá? Fazer o sacrifício primeiro para si, tá lá em Levíticos, explica tudo direitinho, tá? Levíticos é o livro onde vai explicar essas coisas. Primeiro para si e depois para o povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Tá? O que ele quer dizer aqui? Ó? Hoje, isso aí era sombra. Hoje, o presente, nós oferecemos o quê? Dons, dádivas e sacrifícios, tá? Que, quanto à consciência, ou seja, é no campo da consciência, é nosso comportamento, são nossas ações, não é mais sangue, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quem é que faz o serviço e não pode ser aperfeiçoado? O próprio Cristo, porque ele fez de uma vez por todas. Então, hoje, as ofertas que nós damos não é mais para remissão de pecado, é em ação de graças a Deus. E o que são essas ofertas? Nosso comportamento, nossas esmolas, nossas caridades, nossas bondades, nosso testemunho, nosso comportamento. Tá? Esses são os sacrifícios que Deus pede hoje, consistindo somente em comida e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, tá? Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, tá? Cristo é o próprio tabernáculo, nem por sangue de bodes e bezerros. Cadê o sangue dos cananeus? Mas por seu próprio sangue entrou uma vez no tabernáculo, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação
da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências, tá? Então, o que eu falei lá em cima, comportamento, tá, que não é mais oferta de sangue. Aqui, ó, consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo. Ou seja, se aquilo tinha, se ó, sangue de touros, bodes e novilhas, tá? Tinha um poder anual ali de perdoar pecados, de santificar o povo. Me diga agora, o sangue eterno de Cristo, né? O quanto ele purificará nossas consciências? Muito mais e eternamente, né? É por isso e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, tá? Os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui é muito profundo isso aqui, mas eu não vou entrar no mérito agora. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Tá? Isso aqui entra a questão do casamento, do divórcio com Israel, casamento com a igreja. Jesus teve que morrer para Israel ficar livre. Cara, é muita coisa aqui esse texto. Tá? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes. Não foi dos cananeus, não foi de gente, Débora. Ô, Débora, não foi sangue de gente, Débora. Que merda é que você tá falando, cara? Que Deus é que você serve? Como ela falou que tem um pezinho lá no islamismo, pode ser, né? Porque o Islã, ele tem que ter sangue dos idólatras, né? Com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou em nenhum santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Não também para si mesmo, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aqui já está falando da vinda. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta de holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Ou seja, foi Deus que quis? Não, tá? Mas ofereceram por conta da lei. A lei foi estabelecida, tá? Pelos anjos, provavelmente o que eu acredito que foi o arcanjo Miguel, tá? Porque ele era príncipe na época do povo de Israel, era ele quem estava guiando Moisés depois que Deus rejeitou ir com Moisés, tá? Era Miguel, e aí é onde eu acredito que essas intervenções de muitas guerras pode ter sido o próprio Miguel. Claro, pessoal, não estou passando pano aqui não. Deus deu aval, foi Deus que quis que Miguel fosse. Mas é óbvio que a ação de Deus seria totalmente diferente da ação de Miguel, né? Miguel é o anjo guerreiro. E eu acho que, né, na cabeça dele, desobedeceu sangue, espada. Apesar que Jesus vai também dar uma espadada no final aí, mas faz parte. Então diz: Eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que Jesus falando. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo,
feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são sacrificados. Engraçado, né? Eu fiz aquele vídeo onde eu citei que tem pessoas que fala que há diferenças entre o livro entre as escritas de Paulo e Hebreus e tal. Paulo tem uma parte em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 8, se eu não me engano, ou 1, eu acho que é 8. Paulo usa esse mesmo exato termo aqui, ó. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por cabeça de seus pés, né? Só que aí ele completa. Exceto, obviamente, aquele que o enviou. No caso, o próprio Pai não está debaixo, né, dos pés de Cristo. Cristo é soberano, é poderoso, mas Deus, o Pai está acima dele, né? Porque, vamos lá. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. A oblação aqui é basicamente o holocausto, é o sacrifício, tá? Aonde há remissão, né? Cristo trouxe a remissão através do seu sangue, não precisa mais de oblação, de obras, né? Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tá vendo? Formas de boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, também fiz um estudo sobre isso aqui, de perca de salvação, tem aí no canal, tá? Aqui ele vai deixar claro, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, tá? Os dons do Espírito, já não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, perdeu a salvação. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que ele está dizendo? A lei de Moisés tem aplicação física, não espiritual. De quanto maior castigo cuidai vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conheceis aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Paulo também usa esse termo um dos textos, onde ele vai dizer assim, filhinhos, ireis, mas não pequeis, porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, supostamente, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria, quem foi preso? Escreveu. Apóstolo Paulo, né? O vídeo tá virando outra coisa aqui, mas paciência. E com alegria permitistes o roubo de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Amém. Cadê o sacrifício de animais? Eu poderia ler aqui o Antigo Testamento e mostrar como era feito. Lá explica direitinho. O animal tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que tirar isso, a gordura fica aqui, tudo certinho. Pessoal, cuidado, cuidado, porque vocês ouvem. Cuidado. Agora, quem faz derramamento de sangue é satanista. Para Quer passar pano para Deus, minha filha? Não precisa. Não precisa. propósitos macabros.
Por isso, visto que muitos perecem por falta do... O povo perece por falta de conhecimento. Olha que desgraçada, bicho. Não, Deus me perdoe, mas olha que desgraçada. Ela vai meter essa. Ela chega no final e vai meter, porque o Senhor fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha o que ela vai meter. Olha o que ela vai meter. Ela vai meter essa Por mesmo. falta do... O povo perece Ó, por ó. falta... Visto que muitos perecem por falta do... Depois de falar toda essa asneira, toda essa merda, falar que Deus pediu sacrifício humano, tá? Dizer que Deus pediu sacrifício humano foi ok, porque não era a nova aliança, e agora Deus não mata mais porque é a nova aliança, e a nova aliança é o sangue derramado para Satanás. Ela meteu essa, mas ó, e tipo assim, essa ideia de que o derramamento de sangue é para a vinda do anticristo, de alguma coisa favorece Satanás, essa ideia maluca é de gente que acredita que Satanás é uma espécie de rei do inferno, que não é, cara. Satanás vai ser preso no lago de fogo, né? Mas enfim. Olha o que ela mete no final, cara. Vai chave de ouro. Vocês vão entender agora o título do vídeo, depois dessa O aqui. povo perece por falta de conhecimento e muitos não têm conhecimento. Eu vou estar deixando aqui o link com 50% de desconto da História Escondida da Humanidade, onde eu expliquei por que guerras são rituais em massa para a vinda do anticristo. Quero A mulher basicamente chamou Deus de... Disse que Deus exigia sacrifícios humanos, pedia sacrifícios humanos para expiar o pecado, para vender a porra de um curso com 50% de desconto, cara. E ainda meteu o versículo. Meu povo perece por falta de conhecimento. E óbvio, quem vai dar o conhecimento, quem vai dar o conhecimento é ela. Mas, detalhe, bom, não xingue, Débora, não xingue. Ela vai te dar o conhecimento com 50% de desconto. Cara, tá de graça. Vocês entenderam porque eu odeio essa turma, velho? Porque eu odeio a forma que eles fazem as coisas. A mulher me fala uma desgraça dessa para no final ficar metendo o curso com 50% de desconto. E é manipulação, não é? Porque ela pegou um texto bíblico que o contexto não tem nada a ver com ela e meteu lá. Meu povo perece por falta de conhecimento. Como se fosse Deus falando. Porque foi Deus que falou isso. Mas não falou para você comprar o curso de Débora com 50% de desconto. E detalhe, né? E detalhe que torna isso mais sórdido, mais maquiavélico, mais. Sabe aquele gosto de desgraça, de coisa ruim? É que quem não pagar não vai ter o conhecimento da verdade. E quem não tem o conhecimento da verdade vai perecer. Porque não teve 50% para pagar a Débora. Aí depois é essas pessoas mesmo que vão falar contra dízimo. A pessoa que dá voluntariamente 10%. Mas ela mexe com tua cabeça, falando de perecer, de não ter o conhecimento da verdade, e que ela vai te vender esse conhecimento. Não, chega. Chega. Chega porque já deu, né? Daqui a pouco eu não tô nem gravando, isso aqui eu tá gravando. É mole, pessoal. Dá pra deixar passar um negócio desse? Dá pra achar que foi um errinho? Não foi. Não foi um errinho. Né? A pessoa elaborou tudo pra chegar no final e vender a porra de um curso. Bom, enfim, tá aí. Mas é esse pessoal aí que a galera dá valor, né? Eu tô aqui, eu sou invejoso, né? Pra não dizer que eu sou invejoso. Mas enfim, é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Ah, lembrando, né? Meus 50%. Quem quiser contribuir e ajudar o canal aí, tá chave Pix aí, né? Fiz propaganda pra Débora, agora eu vou pedir o meu também.